Fala galera, sejam bem-vindos ao ambiente de estudos do Grupo Média Aula. Eu me chamo Everton e a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova da AMP de 2020. Pessoal, vamos começar aqui te mostrando o que caiu nessa prova. Olha lá, insuficiência cardíaca de novo, doença valvar aórtica, miocardite, efeito colateral de antipertensivo, cardiopatia estrutural. Bacana. Endócrino, síndrome de Cushing, uma questão bem isolada. Gastro, tem um mecanismo de digestão, doença celíaca. Hemato, de novo, indicações de hemocomponentes e uma questão de LLC. Além disso, a gente teve questão aqui de nefrologia, dermato, neuropneumo e reumato. E aqui, pessoal, pneumo, a gente vai lembrar da pneumonia hospitalar. Basicamente, pessoal, neste momento de conversa, eu quero fomentar com vocês dois assuntos principais. Eu quero te falar sobre a insuficiência cardíaca descompensada e quero te falar sobre a pneumonia hospitalar, que são temas importantes para a sua prova deste ano. Tá bom? Então, pessoal, este é o nosso roteiro. A gente vai conversar sobre insuficiência cardíaca descompensada, a gente vai falar sobre efeito colateral de antihipertensivo, a gente fala um pouquinho de nefro na parte de ureterolitias, de nefrolitis de forma geral, a gente fala sobre hemocomponentes, eu quero escrever para vocês algumas indicações e a gente vai falar de pneumonia hospitalar, uma doença que está super em alta e a gente precisa lembrar para a nossa prova deste ano. Maravilha? Então vamos começar com a primeira questão, mostrando para vocês aí nada mais nada menos que um paciente com insuficiência cardíaca descompensada aguda. Pausa o vídeo e tenta resolver para mim. Vamos lá? Já já a gente lê a questão juntos, mas acredita em mim, é uma insuficiência cardíaca descompensada aguda. Bacana? Então eu quero te falar um pouquinho sobre a insuficiência cardíaca aguda. Pessoal, em ser aguda, eu preciso tentar lembrar o que causou a descompensação do meu paciente. É um processo infeccioso? É um infarto? É o paciente que tinha má adesão medicamentosa? Porque aí, pessoal, eu tento tratá-lo da melhor forma possível. Mas no momento agudo de descompensação, eu preciso classificar o meu paciente em alguma das grandes áreas, em algum dos grandes perfis do paciente com insuficiência cardíaca aguda. E este perfil eu classifico com base na perfusão periférica e na evidência de congestão. Então, olha lá que interessante. Eu vou fazer uma tabela com vocês. Nós vamos construir uma tabela juntos. Então, com base na perfusão, eu sei o seguinte. Se o meu paciente tem perfusão, eu vou chamar ele de quente. Se o meu paciente não tem perfusão, eu vou chamá-lo de frio. Se o meu paciente tem congestão, eu vou chamá-lo de úmido. Se o meu paciente não tem congestão, eu vou chamá-lo de seco. E assim eu faço combinações do meu paciente que tem congestão e não tem perfusão, que tem congestão e tem perfusão, e assim sucessivamente. Então, olha lá que interessante. O meu paciente que eu vou chamar de paciente A é o paciente que é quente e seco. É aquele paciente que não tem evidência de congestão e tem uma perfusão periférica bacana. Assim como o meu paciente B, que tem uma perfusão periférica adequada, mas tem congestão, é um paciente quente e úmido. Assim como, pessoal, eu posso chamar o paciente de L, que é aquele paciente que é frio e seco. O paciente frio e seco é aquele paciente que não tem evidência de congestão e por isso ele é seco, mas ele também não tem uma perfusão inadequada. Ele é um paciente frio. Bacana. E por fim, o meu paciente C, o paciente mais grave, que é aquele que tem congestão, mas é um paciente que está frio. Olha só que interessante, pessoal. Se eu estou falando de um paciente que tem congestão, o que eu quero fazer para ele é diurético. Eu quero tirar a congestão do meu paciente. Se eu estou te falando de um paciente que está frio, o que eu quero fazer para ele é volume. Eu quero hidratá-lo. Mas nem sempre eu vou poder. Tá bom? Então, a partir dessas 4 combinações, a gente vai efetuar, de fato, o tratamento dos meus pacientes. Mas eu quero, pessoal, antes disso, te ajudar a lembrar desses pacientes. Então, por exemplo, o paciente A, que é o paciente quente e seco. A gente lembra, pessoal, de algum lugar quente e seco? Eu vou te lembrar. A gente vai lembrar aqui da Arábia. Olha lá que interessante. Quente e seco, A de Arábia. Letra B, pessoal, quente e úmido. Pessoal, quente e úmido, nós que somos brasileiros, a gente não pode deixar de lembrar da Bahia. Lugar quente e úmido. O que mais, pessoal? Lembra do paciente L, que é aquele paciente frio e seco? Aqui começa a forçação de barra, hein? Olha lá, o L a gente vai lembrar de lata, fria e seca. E o C, pessoal, o paciente frio e úmido, agora é a forçação de barra maior, mas tudo em função da didática. O paciente C é aquele paciente frio e úmido que a gente vai lembrar do cubo de gelo. Eu desconheço algo mais frio e úmido. Maravilha, pessoal? Bacana. Então, vamos pensar neste paciente
como um todo, vamos tratar este paciente. Então, olha lá, o meu paciente da Arábia, o que eu tenho que fazer com ele? Lembra, pessoal, que o meu paciente da Arábia ele é um paciente quente e seco. Ele é um paciente que está quente, ele tem boa perfusão, ele está seco, ele não tem evidência de congestão. Ou seja, esse paciente A ele é igual a mim, que estou aqui à sua frente agora. Ou seja, esse paciente está descompensado? Provavelmente não é por conta da IC. Ele tem outra causa de descompensação e é isso que a gente tem que fazer. Avaliar outras causas para a descompensação, avaliar outras causas para os sintomas. Assim como o meu paciente B. O meu paciente B, que é o paciente da Bahia, é um paciente que está quente. Legal. Eu quero fazer diurético. Ele está úmido. Eu quero fazer diurético. Que bacana, eu não preciso fazer soroterapia, eu quero fazer diurético, eu quero tirar volume. E como ele está quente, ele tem perfusão, eu posso fazer isso. Basicamente, o que eu vou fazer então é diurético terapia para os meus pacientes, diurético e vou associar ou não com vasodilatadores. Lembra, pessoal, ainda do paciente letra C? O meu paciente letra C é o mais grave de todos, que é o paciente cubo de gelo. É o paciente frio e úmido. Ele é frio, eu estou louco para fazer hidratação para esse paciente, volume para esse paciente, para eu melhorar a perfusão, melhorar pulso, melhorar a pressão, mas ele é úmido, ele tem crepitação pulmonar, ele tem edema de membro inferior, ele tem turgência de jugular, ele não pode receber volume nesse momento. Se ele não pode receber volume, ele está frio e ele está úmido, desculpa, eu quero fazer diurético. Mas eu não posso fazer diurético, senão eu pioro a perfusão do meu paciente. E agora, o que eu faço para esse paciente? Galera, o problema dele é da bomba cardíaca. Então, o que eu vou fazer para ele é inotrópico. Eu faço para esse paciente dobutamina e posso ou não associar aí vasodilatadores se a PA permitir. Bacana? Muito bom. E o meu paciente L, o meu paciente frio e seco, olha que interessante. Ele é um paciente que está frio, falta perfusão. Ele é um paciente que está seco, não tem líquido demais. Eu posso fazer hidratação e é exatamente isso que eu vou fazer, hidratação venosa para os meus pacientes. E assim eu trato o perfil L. Cuidado, hidratação excessiva aqui eu posso transformar o meu paciente L em paciente C. Muito bom? Excelente, pessoal. Essa era a principal conversa nossa de agora. Vamos falar da questão. Olha lá que interessante. Ó. A insuficiência cardíaca com descompensação aguda é uma síndrome clínica heterogênea com diferentes fenótipos de apresentação e está associado com alta morbidade e mortalidade. Analise as seguintes assertivas. 1. O primeiro princípio do tratamento da ICDA é procurar identificar o desencadeante da descompensação, como a não adesão ao tratamento, uso de anti-inflamatórios, arritmia e infecção pulmonar. Bacanérrimo, pessoal, é isso que eu quero identificar o fator descompensador. Então a 1 está correta. 2. Os diuréticos intravenosos promovem alívio rápido dos sintomas congestivos, perfeito, sendo sua administração indicada mandatoriamente por infusão contínua. Aí não, pessoal. Não dá para eu pensar em infusão contínua, não há benefício em administração contínua ou intermitente. Posso fazer a administração intermitente sem problema nenhum. 3. Os pacientes com edema agudo de pulmão apresentam congestão pulmonar grave com hipóxia. Se beneficiam com tratamento que envolve diurético, oxigênio, ventilação não invasiva, é muito legal, VNI para esses pacientes e vasodilatadores e opiáceos. Legal, eu posso fazer isso está descrito, não tem problema nenhum. Eu quero mexer em pré e pós-carga. A 3 está correta. Os pacientes com choque cardiogênico preferencialmente são tratados com terapia inotrópica, geralmente catecolaminas, dopamina, e suporte circulatório mecânico. E então, o que está correto, pessoal? Vamos lembrar aqui 1, 3 e 4. Muito bom. Excelente. Alternativa letra E. Eu quero saber, conforme os casos abaixo, o que eu vou fazer ou não hemotransfusão. Vamos lá, então, entender sobre isso? Bem tranquilo. Ok. Primeira coisa, eu quero te mostrar essa imagem, pessoal. Olha lá. A partir da doação de sangue, extrai aí 300, 400 ml de sangue, eu vou fracionar os componentes do sangue para determinadas atividades específicas. Por exemplo, a partir da primeira centrifugação, eu separo os concentrados de hemácia, a parte sólida do sangue, do plasma, onde eu tenho o fator de coagulação, onde eu tenho proteínas plasmáticas. Esse plasma pode ser oferecido de forma in natura para os meus pacientes ou pode ser preparado para oferecimento posterior. Além disso, eu posso extrair desse plasma um concentrado de plaquetas, que vai ser útil em situações específicas. E a partir do plasma fresco congelado, eu ainda consigo extrair o crioprecipitado, que quando ele descongela, eu consigo criar ali um crioprecipitado que é rico em fibrinogênio, fator 8 e fator de von Willebrand.
ok? Lembra que o fator, aí é o plasma fresco congelado, é rico em proteínas e fatores de cascata de coagulação, ok? Então eu quero trazer este slide só para ficar bem documentado para vocês isso aqui. Olha só, basicamente, concentrado de massa, eu faço quanto? Hemoglobina de 6, 7, 8. Não existe isso, não há valor arbitrário para transfundir estes pacientes, ok? Vamos pensar o seguinte, e o concentrado de plaquetas? Pessoal, lembra que o concentrado de plaquetas é uma bolsa para cada 10 kg de peso do paciente, lembra disso de forma bem tranquila. Mas agora olha só que interessante, eu faço para essas condições, menor que 5.000 eu tenho que fazer, eu faço menor que 10.000 se o paciente tem febre ou infecção, e eu faço menor de 50.000 se eu faço algum procedimento invasivo ou se o paciente tem sangramento ativo. Procedimento invasivo desde que não seja cirurgia neurológica ou oftalmológica, porque aí eu quero uma plaqueta a nível um pouco maior, como 100.000, tá bom? Então olha lá, questãozinha pra gente. Paciente com sepse de foco pulmonar, apresentando hemoglobina de 8, eu tenho que transfundir? Pessoal, cuidado, não existe valor arbitrário para transfusão, eu não vou transfundir esse paciente só por conta disso. 2. Paciente com neutropenia febril pós-quimioterapia com 4.800 plaquetas, eu tenho que transfundir? Pessoal, com certeza eu vou transfundir esse paciente. 4.800 é menor que 5.000 e o paciente nem está infectado. Vou transfundir. Então, 2, ok. 3. Paciente com fratura de colo de fêmur apresentando 65.000 plaquetas, só pela fratura eu não preciso transfundir esse paciente. Paciente em uso de varfarina com sangramento gastrointestinal maciço, eu tenho que fazer. Paciente com uso de varfarina com sangramento ativo, eu preciso ficar atento com esse paciente. Então, obviamente, a minha resposta aqui vai ficar 2 e 4, e por isso eu vou marcar a alternativa D. Ok? Muito bom. Então vamos lá para a nossa outra estrela dessa aula, que é a dona desse caso clínico. Pessoal, eu não vou ler esse caso clínico com vocês agora. Pausa o vídeo, por favor, e tenta responder. Aqui, galera, a gente está falando, acredita em mim, que o paciente tem um quadro de pneumonia. A pneumonia, neste caso, é uma pneumonia nosocomial. Lembra, pessoal, o que é uma pneumonia nosocomial? Pneumonia nosocomial é aquela pneumonia que acontece no paciente que tem acima de 48 horas de internação. A gente tem que lembrar disso, porque os micro-organismos começam a ser diferentes. A partir de um tempo de internação, geralmente os estudos falam para a gente a partir de 4 dias, os micro-organismos que existem na orofaringe desse paciente começam a ser outros. E a gente lembra que o principal mecanismo fisiopatológico para a ocorrência de pneumonia é a microaspiração de micro-organismos da orofaringe. Então, a pneumonia nosocomial é isso. Para isso, para a gente, é bem interessante, ok? Além disso, eu tenho a pneumonia associada à ventilação mecânica. A pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente vai repetir os 48, mas agora, pessoal, é 48 horas de ventilação mecânica de tubo orotraqueal, com algumas variações na literatura, às vezes de 48 a 72 horas. Beleza. Como é que eu faço o diagnóstico desses pacientes? Vamos observar a clínica. A clínica desse paciente é bem tranquilo. É um paciente que iniciou aí sintomas toxêmicos de pneumonia típica. Lembra, pessoal, eu estou falando de micro-organismo hospitalar. Micro-organismo atípico não vive em ambiente hospitalar, ele não suporta ambiente hospitalar. Então, esse paciente tem uma clínica clássica mesmo, de febre alta, toxemia, escarro, leucocitose, leucopenia. O paciente pode ficar séptico, ok? Bem tranquilo. E o agente etiológico nesses casos, pessoal, a gente tem que lembrar desses dois parceiros aí dos ambientes hospitalares. Os bacilos gram-negativos. Lembra, o paciente pode ter uma pseudomonas, pode ter um acineto, o paciente pode ter gram-negativos importantes, e o paciente tem que lembrar, e a gente tem que lembrar dos cópulos gram-positivos, como o Staphylococcus aureus, que também é presente aqui, e vai mudar a nossa conduta, principalmente a fim de tratamento. E a gente vai lembrar que, quando eu falo de pneumonia nosocomial, eu sempre vou buscar o agente etiológico. Eu vou fazer hemocultura e vou fazer cultura de escarro. Ok? Eu quero te falar o seguinte. Como que eu trato estes pacientes? Eu deixo um quadro aqui para vocês, a gente vai responder este quadro junto de forma bem tranquila. Primeira coisa, o tratamento não é prolongado 10, 20, 30 dias, não. O tratamento também segue por 7 dias, a depender da resposta clínica do meu paciente. E aí eu vou separar estes pacientes em 4 grandes grupos. O primeiro paciente é aquele paciente que não usou antibiótico prévio, que não tem risco para germes multidroga resistentes.
E aí, pessoal, é bem simples. Eu posso fazer uma cefalosporina, eu posso fazer um cefepime para o meu paciente, eu posso fazer um beta-lactâmico, mas não amoxicilina, eu vou fazer piperacilina com tazobactam. Eu posso fazer ainda um carbapenêmico, meropenem, por exemplo. Mas cuidado, eu faço um deles, um ou outro destes, ok? Por outro lado, se o meu paciente tem risco para drogas multidroga, para germes multidroga resistentes, que é basicamente aquele paciente que cresceu muito bacilo gram-negativo nas suas amostras, ou então aquele paciente que tem alguma doença que é importante para ter germe do mal no seu pulmão, por exemplo, fibrose cística e bronquiectasia, aí, pessoal, eu não posso errar no tratamento desse paciente, e aí eu acrescento um aminoglicosídeo, por exemplo. Eu acrescento uma amicacina e o esquema dele fica mero e amica, é uma opção. E o paciente que tem risco para Staphylo aureus meticilina resistente? Lembra, pessoal, este paciente é aquele que a epidemiologia me conta, a CCIH do seu hospital, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do seu hospital vai te contar. Aqui está cheio de Staphylo aureus, esse paciente pode ter Staphylo aureus. E você vai pensar em acrescentar a droga que mata MRSA, a droga que mata MRSA, que é vancomicina ou linezolida. E agora? Os pacientes que são bem graves, choque séptico, pacientes refratários, pacientes que estão de fato aí, que receberam antibiótico EV nos últimos 90 dias, por favor, esses pacientes eu não posso errar, eles têm risco de alta mortalidade, então eu pego um dos antibióticos de cada grupo acima. Então eu faço, por exemplo, para esse paciente, mero, amica e vanco. É uma opção. Ok? Bem tranquilo, por 7 dias. É isso que eu queria falar para vocês nesse momento. Vamos responder a questão então. Olha lá, paciente de 54 anos deu entrada por TCE grave com alteração de nível de consciência e necessidade de VM. Ventilava em parâmetros baixos, mas no terceiro dia de internação evoluiu com febre, aspiração purulenta pela cânula endotraqueal e redução da PO2 e FiO2. Radiografia de tórax mostra uma hipotransparência em terço inferior do hemitóraco direito, com broncograma aéreo previamente ausente. Ele fez uma leucocitose com desvio com 12% de bastões. Foi aspirado o conteúdo da traqueia com presença de leucócitos e gram positivos. Considerando o diagnóstico mais provável, assinale a alternativa correta. Olha lá que legal, ele tem coco gram positivo. Esse paciente deve ter estáfilo na sua pneumonia hospitalar. Então vamos lá. A. Está indicado o uso de polimixina? Não achei legal essa alternativa não. Polimixina é para casos mais graves e refratários. B. A maioria dos casos da doença ocorre pela aspiração da flora orofaríngea? Perfeito, é o que a gente sabe. Considerando a evolução, pode-se dizer que certamente o patógeno é hospitalar? Cuidado. Este paciente tem 2 dias de internação, ele tem terceiro dia de internação, desculpa, e já iniciou uma pneumonia hospitalar. Eu não posso garantir que esse paciente tem micro-organismo apenas hospitalar, ele pode ter uma mistura. Já que uma vez a gente viu que os estudos mostram para a gente que a partir do 4º, 5º dia que eu começo a ter de fato micro-organismos predominantemente hospitalares. Critérios clínico-radiológicos têm alta especificidade e sensibilidade para diagnóstico? Não, pessoal, a clínica não tem alta sensibilidade para diagnóstico. Neste caso, não, por favor, tá bom? Então também está errado. O tratamento deve ser rotineiramente de 14 dias? Claro que não. 7 dias, se o paciente estiver respondendo bem, é suficiente para tratamento. Maravilha? Então a resposta para a gente aqui é a letra B. Muito bem, vamos lá para mais um tema. Olha lá, responde a questão para mim, por gentileza. Bacana? Beleza? Vamos falar sobre essa questão, que basicamente é uma questão de nefrolitise. Pessoal, nefrolitise é o seguinte, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de cálculo e muita abordagem cirúrgica, mas eu quero trazer para a clínica o que é mais importante, o que vai cair na nossa prova aqui. Então olha lá, pessoal, primeira coisa, tipos de cálculo. Eu tenho 3 tipos de cálculos principais. Primeiro é o cálculo de oxalato de cálcio, que é o mais comum de todos, que acontece por um mecanismo de hipercalciúria idiopática. Bacana? Basicamente um excesso de cálcio na urina desse paciente. Eu tenho ainda o cálculo de Struwita. O cálculo de Struwita é um cálculo de fosfato amoníaco magnesiano. É um cálculo que às vezes aparece para a gente com aspecto coraliforme. Por quê? Ele é um cálculo associado a ITU, de repetição por bactérias produtoras de urease. E essas bactérias produtoras de urease fazem com que o pH da urina fiquem mais alcalinos, fiquem em torno de 6, e pode ser até um pouco mais alta. E isso favorece a formação desses cálculos. Cálculo de Struwita, fosfato amoníaco magnesiano, pode ser um cálculo coraliforme. Além disso, eu tenho um cálculo de ácido úrico, que, diferentemente do cálculo coraliforme, ele é um cálculo que se desenvolve em meio ácido.
e a menor parte deles. Tá bom? Bacana. E acontece, obviamente, por hiperuricosúria. Bacana? Muito bom. Então vamos lá entender o seguinte, o que esse paciente tem de clínica? A maioria dos pacientes vão ser assintomáticos, não sentem absolutamente nada. Mas quando o paciente sente alguma coisa, ele vai sentir dor e teia. Apresentação de hematúria macroscópica. E a dor é uma dor bem clássica, uma cólica nefrética, uma dor em flanco, sem grandes irradiações de alta intensidade. Além disso, na parte clínica, o meu paciente pode ter complicações. O meu paciente pode desenvolver uma injúria renal importante. O paciente pode desenvolver uma obstrução renal cursando com processos infecciosos. O meu paciente pode ter complicações decorrentes da nefrolitise. E o diagnóstico é feito pela clínica mais imagem. O padrão ouro é a imagem. E a imagem que a gente faz aqui é a TC de abdômen sem contraste, como eu te mostro nessa foto, o cálculo bem presente aqui no sinal da seta. Tá bom? A gente vai reservar a TC, por exemplo, para paciente gestante, que aí a gente acaba tendo que optar por ultrassonografia. Mas, de forma geral, TC com base na dosagem de radiação resolve muito bem os nossos casos. Se o paciente for mais obeso, eu posso optar por uma TC convencional, também vai resolver muito bem os nossos casos. Ok? Excelente. Então vamos lá, pessoal. Tratamento dos meus pacientes. O tratamento é o seguinte. Primeira coisa, terapia de suporte. O paciente que está com dor, o paciente pode ter vômito, o paciente pode ter dificuldade para expelir o cálculo. Então eu faço analgesia para ele. Cuidado com o soro Buscopan, que é feito para muitas pessoas. Não é assim. Antigamente a gente via muito isso. O tratamento de suporte analgésico para nefrolitise é anti-inflamatório não esteroidal. Além disso, eu posso fazer antiemético e eu posso fazer medicações que relaxam a musculatura para eu conseguir, de fato, propelir o cálculo quando ele é pequeno. A gente vai lembrar da norma hidratação. Eu tenho que fazer que esse paciente fique em estado euvolêmico, porque o paciente desidratado pode precipitar novos cristais, e é o que eu não quero de forma alguma. Eu quero lembrar também da intervenção cirúrgica. Intervenção cirúrgica tem indicações, por exemplo, cálculo maior que 1 centímetro. Esse cálculo não vai ser expelido de forma fácil. Cálculos mais refratários ou cálculos recorrentes. E, além disso, cálculos que estão complicados, né? O paciente que tem um cálculo obstrutivo, cursando com injúria renal, e o paciente com cálculo coraliforme. E aí eu te mostro. O procedimento que a gente usa é a LECO, a nefrolitotomia percutânea ou a areteroscopia. Basicamente, isso é uma conduta cirúrgica, mas eu deixei aqui para vocês para a gente comentar de forma bem rápida sobre isso. LECO, pessoal, nada mais é do que uma litotripsia extracorpórea por ondas de choque. A gente faz uma onda de choque nesse paciente e tenta quebrar o cálculo que ele tem em partículas menores para ser expelido. A gente vai fazer LECO em cálculos pequenos, menores de 2 centímetros e que tem uma densidade não muito pétrea, abaixo de 1000 UH, que é a unidade que eles vão usar para te classificar na prova. Bacana? E o cálculo tem que ser proximal, em rim ureter proximal, para ele conseguir ser eliminado, para os seus fragmentos conseguirem ser eliminados. A nefrolitotomia percutânea segue o mesmo princípio da LECO. Eu preciso de um cálculo também mais proximal, em rim ureter proximal, mas a diferença aqui é que eu posso fazer em cálculos um pouco maiores, acima de 2 centímetros. Bacana? E a ureteroscopia, bem tranquila, nem vai diferenciar das demais condições, porque a ureteroscopia é quando o cálculo está no ureter. Eu vou entrar no ureter do meu paciente com uma pinça de basket e vou puxar, com uma redinha e vou puxar este cálculo. Bacana? Bem tranquilo, uma conduta cirúrgica, mas só para a gente relembrar aí como que eu faço a abordagem intervencionista nesses pacientes. Muito bom. Mas para a gente da clínica, o que eu quero saber é o seguinte: e o tratamento crônico? O que eu vou fazer para evitar a recorrência desses pacientes e o que eu posso ajudá-lo agora de antemão? Primeira coisa, estimular a ingesta hídrica. O meu paciente tem que ficar norma hidratado para eu não precipitar novas cristalizações. E aí, o tratamento dele direcionado vai ser conforme o cálculo que ele me apresentou. Por exemplo, um cálculo de oxalato de cálcio, eu quero fazer o quê? Restrição de... Não fala cálcio, por favor. Eu quero fazer restrição de sódio. Sódio e proteína. Eu tenho que restringir sódio e proteína nesses pacientes. Sódio, pessoal, a gente vai lembrar, porque quando eu tenho pouco sódio, o rim reabsorve e reabsorve consequentemente cálcio. E nesse sentido eu tiro o cálcio da luz. Proteína, pessoal, por quê? A gente lembra que o metabólito da proteína é a formação de ácido de H+. E H+ faz tampão e tampão no osso. Tampão no osso troca H+ por cálcio e eu faço uma hipercalcemia e é o que eu não quero de forma alguma. Em casos mais refratários eu posso fazer tiazídico.
E o cálcio, pessoal? O cálcio é a pegadinha, né? A gente não restringe cálcio na dieta. Por quê? Porque se eu restringo o cálcio da dieta, eu começo a aumentar a absorção intestinal de oxalato e eu vou favorecer a formação de cálculos. E o cálculo de Estrovita, pessoal, lembra que ele está associado a processos infecciosos? Então eu preciso tratar o processo infeccioso do meu paciente. Trata a infecção, isso que é o mais importante, e avalia ou não terapia de intervenção. Lembra também do cálculo de ácido úrico. O cálculo de ácido úrico a gente tem que lembrar. Primeira coisa, restringir purinas. Lembra que as purinas saem do metabolismo do ácido úrico. Lembra que ele é formado em meio ácido. Então eu posso alcalinizar a urina, por exemplo, com citrato de potássio. E lembra do halopurinol. Lembra disso no tratamento da gota? Eu posso usar medicações que inibem, por exemplo, a enzima xantina oxidase, que impedem a formação de ácido úrico. Eu posso usar medicações que fazem com que eu urine ácido úrico, como a probenicida. Eu jamais vou usar a probenicida nesse caso, mas o halopurinol é uma medicação de escolha. Maravilha, vamos responder então? Olha lá que interessante. O paciente foi admitido por confusão mental com ureia alta, creatinina alta, ele tem uma injúria renal. Na investigação teve hematúria, o ultrassom mostra para a gente uma dilatação pielocalicial à esquerda e com um cálculo de 1,2 centímetros em ureter distal. O rim direito não foi visualizado. O paciente tem um rim único e uma obstrução do outro lado. Por isso que ele fez uma injúria renal pós-renal importante. Então vamos lá. Considerando o caso, avalie as asserções a seguir e a relação causal proposta entre elas. Então, olha lá. A redução da taxa de filtração glomerular, neste caso, é atribuída à redução da perfusão glomerular. A prova da MP às vezes cobra isso, mas dá para a gente acertar. Olha só que interessante. A redução da taxa de filtração glomerular, neste caso, é atribuída à redução da perfusão glomerular? Sim, pessoal, ele tem um processo obstrutivo que está fazendo hipertensão naquela região. Por quê? O aumento súbito de pressões intratubulares leva a alterações hemodinâmicas desencadeadas pelo aumento de produção de óxido nítrico e, consequentemente, de vasoconstrição. Pessoal, isso é interessante. Óxido nítrico não faz vasoconstrição, faz vasodilatação. Então tá errado. Mas a gente lembra, pessoal, que num momento mais inicial, por alteração de pressão ali, eu tenho um aumento de citocinas inflamatórias que promovem vasoconstricção. E com o passar do desenvolvimento da situação, eu começo a ter substâncias vasodilatadoras, dando um certo alívio para aquela situação inicial com um mecanismo de compensação. Então, a alternativa 2 está totalmente errada e a alternativa 1 está correta. Maravilha? Então a gente fica com a letra C. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido proveitoso para vocês esse estudo inicial. Nossa conversa principal aqui é insuficiência cardíaca descompensada aguda e pneumonia hospitalar. Lembra disso para a prova. Eu agradeço aí por ter me recebido na sua casa, por ter estudado junto comigo. Bons estudos e até a próxima.